Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, para juntos nós falarmos da palavra do Senhor, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Bom rever o pastor Valdino, família pastoral, grupo de levitas, a igreja como um todo. Deus abençoe os irmãos por estarem engajados nesta campanha que trata de família, onde está inserido o nosso ministério, e fazemos isso com muito amor, com muita dedicação, e acreditamos piamente que o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Amém, meu irmão? Você não perdeu seu tempo intervindo à igreja. O melhor lugar que você poderia estar é o templo, o espaço físico, o lugar da adoração. O salmista Davi, pastor Valdino, ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então, quando a gente chega na igreja, nós temos pelo menos essas duas finalidades. Nós contemplamos a formosura do Senhor, porque a adoração é na beleza da santidade. Existe uma beleza, um resplendor da santidade de Deus, assentado em um mais alto e sublime trono, mas também aprendemos no santo templo por intermédio da palavra do Senhor. Nós temos um tema hoje muito sugestivo, e nós vamos, portanto, trabalhar esse tema. Já estamos debaixo de uma graça, recebemos a oração pastoral, então, portanto, quero convidar os irmãos para uma leitura bíblica. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos meditar um pouco. Capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 9. Embora vivendo um tempo de pandemia, um tempo muito difícil, mas a igreja do Senhor Jesus, ela se mantém firme nesta terra, confiando no Senhor, e debaixo de palavra profética, que nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. A igreja está debaixo de uma promessa, acreditando piamente no Senhor e na sua bondade. Quantos acharam o texto? Deuteronômio, capítulo de número 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso de número 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Verso 9 e último. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, irmãos? Podeis assentar. Quero agradecer mais uma vez o carinho, a receptividade do pastor
da sua família e também desta amada igreja. Como nós falamos inicialmente, temos um tema, o tema na verdade desta campanha é um tema muito sugestivo, e o tema diz: pais curados e filhos sarados. É isso mesmo? É esse o tema que vocês estão utilizando durante algumas semanas de campanha? Muito bem, pais curados e filhos sarados. Meus irmãos, a princípio, nós temos alguns objetivos aqui dentro deste tema que nós precisamos entender. Algumas coisas a priori que nós precisamos entender. A primeira é entender que o lar é o primeiro ambiente educativo na formação de filhos. Segundo, entender que a saúde emocional e espiritual dos pais é fundamental para a educação dos filhos crescerem de forma satisfatória. Terceiro, nós vamos destacar algumas responsabilidades que os pais precisam ter referente aos seus filhos, na criação de seus filhos e no acompanhamento de seus filhos. Primeiro, nós vamos entender que tudo começa dentro de casa. A casa ou a família é a agência socializadora de seres humanos. Tudo começa dentro de casa, na união de um homem com uma mulher, em um casamento heterossexual. Então começa-se a união, aonde a formação de um homem com uma mulher, trazendo então alusão àquilo que nós chamamos de família. Então se começa todos os parâmetros para uma agência socializadora de seres humanos. Primeiro passo eu coloquei: é preciso entender que o lar é o primeiro ambiente educativo na formação de filhos. Por quê? Porque o lar é o lugar aonde os filhos crescerão aprendendo os valores éticos, valores morais, valores espirituais. É dentro de casa que se aprende os primeiros passos, que se aprende a honrar a Deus, que se aprende a respeitar as autoridades. É dentro de casa que se ensina também os papéis sociais, tá? Que começa na verdade nos primeiros momentos, onde os filhos começam na terna idade a entender, a ter o entendimento. Então os pais começam desde cedo a ensinar os seus filhos o caminho em que eles devem andar. Em Provérbios capítulo de número 22, versículo 6, texto conhecido, o sábio Salomão diz que é necessário criar o menino no caminho em que ele deve andar, não apontar o caminho para o menino, não dizer: olha, acorda cedo, se organiza e vai para a escola bíblica, ou vai à igreja, que eu vou ficar daqui te olhando. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que é necessário criar no caminho, e os pais precisam criar o menino no caminho. Mas antes de mais nada, ele deve estar no caminho. Os pais devem trilhar os caminhos para poder ensinar os seus filhos o caminho. Então, dentro de casa é que eles começarão a se espelhar nos pais. Os filhos tendem a se espelhar na figura dos seus pais. Por exemplo, o menino tende a se espelhar na figura do pai, a menina tende a se espelhar na figura da mãe, até por conta das coincidências, por conta daquilo que eles acabam se aparecendo. O menino vai perceber naturalmente que ele não se parece com a mãe, que ele se parece com o seu pai. O seu corpo, a sua forma de agir, a sua voz, tudo isso coincide. E o menino vai então, durante o seu tempo de vida, dentro de casa, é claro, se espelhar na figura do pai. Se o pai é um exemplo para a vida de seu filho, ele vai crescer exatamente observando os valores. Ele vai crescer observando então tudo aquilo que o seu pai faz, e naturalmente ele vai reproduzir isso na proporção do seu crescimento. Da mesma sorte,
A menina vai crescer observando a sua mãe, a sua maneira de se conduzir, e logo cedo ela vai entender as tarefas de casa, ela vai perceber que a condução da casa, da edificação da casa está sobre a sua mãe, então ela vai seguir os passos muito naturalmente de sua mãe, de sorte que os filhos vão crescendo, aprendendo tudo que se deve aprender, seja de bom ou seja de ruim, é dentro de casa que se aprende. É claro que a nossa proposta é trazer ensinamentos da palavra, é trazer parâmetros de moralidade, de espiritualidade, tá? Fazer com que os filhos cresçam entendendo qual é a vontade de Deus para as suas vidas. É dentro de casa que os filhos começam a entender quem é Deus. É dentro de casa que os filhos já são estimulados a estudar as Escrituras. É dentro de casa que os filhos já passam a ter uma vida espiritual, sendo ela desenvolvida dentro do seu quarto, nos seus momentos de oração, na sua busca diária, na sua devocional. Os pais devem ser esse exemplo dentro de casa, ensinar isso. O pai, por exemplo, quando ele vai orar, ele deve deixar de vez em quando a sua porta aberta para que o seu filho veja. E quando esse filho, por exemplo, vem em busca de algo que seja no tocante ao material e que se não tenha condição de se dar, deve-se estimular esse filho então a orar, buscar a Deus, porque a condição vem do Senhor. Nós sabemos que é Deus quem nos dá a condição para tudo, mas é necessário sempre mostrar aos filhos exatamente que existe todas as coisas. Mas eu quero deixar muito bem claro que na condução da família há essa junção entre o homem e a mulher, e ambos devem estar bem equilibrados emocionalmente, bem equilibrados espiritualmente, para então poder conduzir suas famílias. Meditando nesse tema, eu descobri duas coisas, pastor, dentro de duas famílias. A primeira, a família de Jacó, ou melhor, de Isaac e Rebeca. Esses dois filhos, Jacó e Esaú, nós vamos ver um filho querendo matar o outro. Nós vamos perceber uma conturbação dentro de casa. Nós vamos perceber aqui a mãe ensinando o filho mais moço a mentir para o seu pai, em busca de roubar uma bênção que já era dada por Deus, a bênção da primogenitura. Aí nós vamos perceber aqui a mãe conduzindo o filho a mentir, a levar ao seu pai, dizer que era o seu irmão, se passar como seu irmão, na figura de seu irmão, quando seu marido, Isaac, numa idade bastante avançada, já não enxergando muito bem, e então sabendo que já estava chegando os seus dias, pega o seu filho mais velho, Esaú, a quem ele tanto tinha um apreço, e pede para o seu filho ir lá trazer uma bela caça e um guisado gostoso para ele comer e então impetrar as bênçãos de Abraão, que já estava sobre a vida dele e consequentemente sobre a vida de Esaú. Parece aqui que essa família, ela está completamente desajustada, porque há uma necessidade de que os pais falem a mesma língua, de que eles estejam ajustados. E uma outra coisa, de que se não se tenha apreço somente por um ou por outro, a escolha específica por esse filho ou por aquele filho, ou porque esse é o primogênito ou porque o outro veio depois, não se deve ter escolhas específicas por filhos. Então nós vamos perceber que o problema já estava na falta do alinhamento entre marido e mulher. E aí nós vamos perceber o que acontece depois, um irmão querendo matar o outro, e aí nós vamos perceber a conturbação dentro dessa casa. Nós vamos perceber o exemplo de uma outra família completamente diferente, eu trago aqui somente para exemplificar. A outra família é a de Jó, o patriarca Jó. A Bíblia vai nos mostrar exatamente no capítulo 1, versículo 4, versículo de número 5, que eles estavam sempre unidos, eles banqueteavam, eles comiam juntos, eles se reuniam, eles tinham prazer em estarem juntos, porque é um reflexo muito natural daquilo que são os pais. Se os pais têm esse costume, ou já criaram nesse costume, de então estarem juntos, pelo menos em um dia da semana, de estarem rodeados à mesa para comerem juntos, porque isso fala de comunhão. Aí nós vamos perceber que no versículo de número 5, desse capítulo 1, Jó dizia: eu vou sacrificar em o número dos meus filhos
Diariamente ele fazia isso, as madrugadas ele tinha um cuidado especial de levantar e fazer um sacrifício em número de cada filho, porque dizia ele no seu coração: talvez um dos meus filhos tenham prevaricado contra o Senhor. Olha o cuidado espiritual de um pai referente aos filhos, em todo o tempo dando uma cobertura espiritual. E aí você vê uma família ajustada, você vê os filhos unidos, se reunindo, banqueteando juntos, e aí está um exemplo claro de um pai que ensinou tranquilamente os seus filhos, e eles cresceram dessa forma, e nem por já estarem em uma idade adulta, o seu pai permitiu que eles vivessem livremente, estava presente, estava acompanhando, estava dando sempre uma cobertura espiritual e abençoando seus filhos. E aí nós vamos perceber quais são as responsabilidades dos pais referente aos seus filhos. Nós vamos perceber aqui muito claramente, eu anotei pelo menos 4 responsabilidades, existem inúmeras, pastor, mas eu anotei pelo menos 4 responsabilidades que os pais têm ou devem ter com os seus filhos. Primeiro, os pais devem assumir a responsabilidade pela criação dos seus filhos. O que nós temos assistido hoje? Nós temos visto hoje que muitos pais têm terceirizado a educação, transferir a responsabilidade da educação para a escola, para uma creche, para outras pessoas, amigas próximas, para uma babá, para uma vizinha, e não é isso que a palavra ensina. Nós sabemos que a educação não é a mesma, até mesmo a avó não é a mesma educação. E nós precisamos, na verdade, ter a responsabilidade. Pai e mãe não pode terceirizar. A verdade é dos pais criar os filhos até a idade da sua maturidade, até a idade que eles já entendam entre o certo e o errado, fazer discernimento das coisas, ter maturidade para enfrentar um casamento e então sair de suas levar isso. Uma família numerosa, tem 10 filhos. No passado as famílias eram numerosas, as mulheres davam conta do recado, elas os seus filhos, e quando o pai chegava, então se passava algumas informações, e eles coesos iam tratando da formação, do caráter, do emocional, do espiritual de seus filhos. Quando na necessidade de discipliná-los, o pai estava ali para então trazer a disciplina, e na sua ausência, a mãe dava todo o respeito, não se quebrava o princípio da autoridade, muito pelo contrário, o princípio da autoridade era respeitado dentro de casa. Infelizmente, esse princípio tem sido quebrado. Hoje o filho não sabe mais a quem ele obedece, se obedece a mãe ou se obedece o pai. Um diz uma coisa, na ausência do outro, então a outra pessoa vai lá e tira. E nós temos vivido a degradação da família na nossa sociedade. Sabemos que família é a célula máter da sociedade. Sabemos que a igreja é formada de família, sociedade é formada de família, e é dentro de casa que pais assumem a responsabilidade de criar seus filhos e de não abrir mãos deles. Devem criar, e devem criar para a glória de Jesus, amém? Segunda responsabilidade, há uma necessidade que se invista no tempo com qualidade com seus filhos. Interessante, nós estamos vivendo a época do ativismo, não é? De muitas atividades, a época de quanto mais se tem, mais se quer, de quanto mais se trabalha, mais deve se trabalhar. E hoje nós temos assistido muitos pais que tem procurado dar o de melhor aos seus filhos, entre aspas, dar uma boa escola, dar uma boa banca, dar algo que esteja no âmbito material, dar muitos presentes caros, fazer muitas vontades, mas nunca fazer um investimento exatamente na vida do filho. Tem muitos que fazem às vezes os investimentos em coisas materiais achando que está investindo no filho.
há uma necessidade de investir no caráter, há uma necessidade de se investir no emocional, há uma necessidade de se investir no espiritual. Pai presente investe tempo com qualidade na vida do filho. Hoje nós estamos percebendo, muitas das vezes a família está dentro de casa, mas é como ela estivesse desgarrada, é como se os membros dela estivessem desgarrados. É o pai que está na sala trabalhando, é a mãe que está lá no quarto acessando, é o filho que está lá no outro quarto. Então todos estão debaixo do mesmo teto, mas eles não estão juntos. Então, ao invés de estar investindo em tecnologia, estar investindo em outras coisas materiais, há uma necessidade de que os pais invistam nos seus filhos diretamente, na vida cultural dos seus filhos, na vida espiritual, na vida emocional, na vida afetiva, levando-os a refletir, a pensar e a entender que o tempo é precioso, mas eles irão crescer com valor para serem expressivos nessa sociedade corrompida e perversa. É uma necessidade que pais invistam em um tempo de qualidade, sair um pouco mais com os filhos, estarem mais juntos com eles, orarem juntos, caminharem juntos, brincarem juntos, ao invés de estarem dentro de casa e cada um com a sua tecnologia em mãos. Estão juntos, mas estão desgarrados ao mesmo tempo. Uma outra responsabilidade, há uma necessidade de que se invistam em recursos para o crescimento dos filhos. Nós precisamos entender que os nossos filhos não são para nós. Os nossos filhos são como flechas nas mãos do valente. Salmos de número 127 diz isso. O valente representa o pai ou até mesmo a mãe, mas nós precisamos, na verdade, fazer um investimento na vida dos nossos filhos, porque eles não ficarão conosco a vida toda. Já imaginaram filhos crescendo sem nenhuma formação cultural? Vão depender a vida inteira dos pais? Nós precisamos investir nos nossos filhos para que eles cresçam já se tornando independentes, crescendo já sabendo enfrentar a vida, e em relação aos relacionamentos afetivos, amorosos, eles saibam fazer boas escolhas debaixo de uma orientação de seus pais, porque quando eles se casarem, eles não serão a vergonha da família, muito pelo contrário, eles trarão alegrias para as suas famílias. Tem uma outra responsabilidade, que é não desprezar esse momento que estamos vivendo com os nossos filhos. Mas nós precisamos valorizar esses momentos, porque esses momentos eles são preciosos. Um dia, pastor Valdino, seus filhos eram crianças, hoje são todos adultos. Troca a fralda de alguém, eu acho que mais não, talvez de neto agora, né? Porque agora o Senhor está incluso em Salmo 128, lá no final do versículo 5, dizendo: e verás os filhos de teus filhos. Que maravilha! O homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, ele tem o privilégio de trabalhar com suas próprias mãos, e tudo quanto ele faz prospera e ele é feliz. E ele tem uma mulher no centro da casa, uma mulher como videira frutífera, que é o equilíbrio da sua vida, do seu ministério, que é o equilíbrio da família, e como por conseguinte, filhos como rebentos da oliveira à volta da mesa, filhos que representam, que são valorosos, e os pais entendem isso. Esses filhos não ficarão conosco a vida toda, nós precisamos investir neles agora, porque existe o alvo lá fora. Nós precisamos de, como flechas, lançar esses filhos para um alvo promissor. Nós precisamos preparar os nossos filhos agora, porque o amanhã não nos pertence, e se nós não estivermos mais aqui amanhã, os nossos filhos estarão, e eles serão a continuação da nossa geração, eles serão a continuação do nosso ministério, eles serão a continuação daquilo que nós fomos, porque os filhos naturalmente são um reflexo daquilo que os pais são.
Tudo aquilo que eles aprenderem hoje, eles levarão para as suas vidas, eles aprenderão aqui. E eu quero dizer para os irmãos que os filhos é como uma terra fértil. Você vai plantar e no tempo certo você vai colher os frutos para a glória de Deus. A gente não pode ter medo de fazer um investimento, porque quanto mais nós investimos, mais nós colheremos. Nós veremos filhos crescendo, os rebentos da oliveira. Nós sabemos que o azeite de oliva dentro da nação de Israel era muito caro. Você percebe hoje nas gôndolas do mercado que o azeite de oliva e o extra virgem são os azeites mais caros que tem. O que a palavra quer nos dizer? Que os pais, quando se assentam à mesa ou à cabeceira da mesa, tem filhos à sua volta, cada um tem o seu valor. E você que é pai, que é mãe, está tratando para formatar o caráter desses filhos, e eles estarão sempre ali diante de vocês, mas até um dia, porque eles vão crescer entendendo que eles estão formando o seu caráter, mas quando saírem de seus pais, eles não vão esquecer de seus pais, eles não vão esquecer do princípio bíblico. Quando a Bíblia diz que o homem deixa pai, não é abandonar a família, os seus pais, mas é deixar o espaço geográfico do convívio dos pais para se unir à sua mulher e ser ambos uma só carne, e dar continuidade da geração, daquilo que eles aprenderam. Tudo que nós queremos, na verdade, é uma geração forte, de filhos crescendo, abençoados, aonde marido e mulher vivem bem, se congratulam, se respeitam, se amam, e os filhos precisam ver isso. Se os filhos observam o relacionamento que você tem dentro de casa com a sua esposa, eles vão entender que precisam viver daquele jeito, em um clima de amor, de respeito. Quando se passa, ainda se pede licença. Quando se vê adultos conversando, não se cruza na frente de adultos. A educação é a mesma. Pedir a bênção, eu acho que quem é mais abençoado é quem está pedindo a bênção, não é? Então eu preciso ser abençoado. Ainda hoje não perdi o costume, vou aos meus pais e em todo tempo eu peço a bênção a um e a bênção a outro, e eles me abençoam em nome do Senhor. São servos de Deus e crentes, 50 anos de relacionamento, deixando um grande legado de vida para mim, e eu hoje conduzo a minha casa mostrando este legado de vida. Então nós estamos reproduzindo o que eu aprendi a reproduzir. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então o que nós recebemos é o que nós entregamos, é o que nós passamos, é o que nós reproduzimos. O desejo do meu coração é que esta campanha traga bênçãos de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a vida dos vossos filhos, e eles cresçam no temor da palavra, cresçam respeitando a Deus, respeitando vocês, entendendo exatamente quais são os seus papéis dentro de casa. Mas para filhos serem sarados, pais precisam ser curados. Deixa eu encerrar aqui dizendo: algumas coisas nós temos percebido ao longo de alguns anos trabalhando com casais. Muitas das vezes a falta da comunicação tem gerado grandes problemas dentro de casamentos. Há uma necessidade muito boa de se alinharem. Casal não se alinham se não se conversam. Uma outra coisa que tem trazido problemas gravíssimos dentro do relacionamento entre marido e mulher, até porque os filhos estão perto e estão vendo, é a falta de perdão. Há uma necessidade muito grande de se encerrar o dia zerando a conta, não é? Aquela coisa de deixar para depois, e uma semana depois a gente conversa, e aí vão se guardando mágoa, ressentimentos, muitas das vezes um dos dois rancorosos, guardando mágoas, guardando ressentimentos, a falta de perdão. Vai chegar uma hora de que ambos, um dos dois, irão externar isso para os seus filhos, porque eles estão no convívio da casa. Filhos observam tudo. O meu primeiro filho, com a idade de 2 anos, brincando na sala de casa,
Chegamos da igreja, eu e minha esposa e ele. Começamos a conversar alguns assuntos e eu dizia: no culto isso aconteceu. Minha esposa disse: não, meu filho, não foi assim. Eu disse: foi assim que procedeu. Ela disse: não foi assim. Eu disse: minha filha, não foi assim, foi assim. E nós começamos a chegar a um denominador. E aí ele ficou brincando de carrinho no centro da sala e disse: papai, está brigando com a mamãe? Eu disse: não, não estou brigando com a mamãe, nós estamos conversando um assunto, mas é só mudar o timbre de voz um pouquinho. Na cabeça de uma criança, o entendimento é de que já há uma agressão verbal. Então nós precisamos ter a cautela, porque cada passo nosso está sendo copiado pelos nossos filhos. E eu aprendi, pastor Valdino, que eu não somente ensino os meus filhos com a palavra de Deus, como também com o meu exemplo. Pais precisam entender isso. Nós não somente ensinamos os nossos filhos com a palavra, mas nós também devemos ensiná-los com o nosso próprio exemplo. Se os nossos filhos ouvirem o ensinamento, mas não perceberem o exemplo, isso gerará um conflito na cabeça deles. Eles não vão entender por que os meus pais me ensinam isso, mas porque eles não vivem isso. Então eles crescerão desnorteados. E o que vai acontecer? Muitos deles, quando chegam na idade da adolescência, que começam a se sentir, de certa forma, independentes, não é? Eles começam a cogitar para as coisas do mundo, a fim de viver uma vida independente agora, de não querer mais vir à igreja, de não querer mais obedecer a palavra, e quererem viver talvez a experiência do pródigo. Mas eu quero deixar bem claro, se porventura alguém aqui vivendo essa experiência de pai e filho, pai na sensação da perda, aonde o filho deixou a casa e que já está vivendo lá fora, eu quero orientar a você fazer como aquele pai que todos os dias chegava à frente da sua fazenda, colocava a sua cadeira e dizia: o meu filho, ele vai voltar. Os trabalhadores rodeavam ele e diziam: Senhor, vai descansar. Ele: não, eu estou aqui observando o horizonte. O meu filho, ele vai voltar de novo. Eu estou esperando por ele. O lugar dele está dentro de casa, a cadeira dele está vazia, o quarto dele está lá o esperando. E o pai todos os dias fazia isso. E ele para e faz uma reflexão, e ele diz: eu não vou ficar nessa situação, porque eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho uma família, eu tenho bens que eu gastei, herança, eu vivi dissolutamente. Mas ele disse: não, eu entendo que meu pai é um homem bom, porque lá na casa de meu pai até os trabalhadores têm abundância de pão. E ele para, reflete e começa a dizer: eu vou ensaiar aqui, mas eu não vou ficar nessa situação, eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa de meu pai, e quando chegar lá eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de tê-lo como meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho, então me recebe agora, não como filho, mas pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ele ensaia e ele volta para casa. O interessante, pastor, é nessas parábolas que a ovelha que se desgarra, o pastor deixa as 99 e vai em busca dela, porque ela se desgarrou. Mas o filho pródigo saiu com as suas próprias pernas, e ele sabia o caminho de volta. Por isso ele voltou de novo, quebrantado, arrependido, muito sujo, maltrapilho, andarilho. E a Bíblia vai nos dizer que um belo dia está o pai assentado na frente da fazenda: meu filho vai chegar. Os trabalhadores rodeavam ele e dizia: chefe, vai fazer outra coisa, vai se descansar, não fica se martirizando. E ele: não, o meu filho vai voltar. Quando de repente aparece lá no horizonte um moço que parecia mais um andarilho, um mendigo, que caía e levantava, mas que já estava nas imediações da fazenda. A Bíblia vai nos dizer que aquele pai então levanta a cabeça e visualizou o rapaz. Ele já não estava mais robusto, bem vestido, bem cheiroso, bem apresentado, porque levou tudo de bom e agora vinha trazendo consigo as mazelas do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o pai
o recebeu de volta. O pai disse: aquele é o meu filho. E a Bíblia diz que ele correu em busca do filho. Eles se abraçaram e o pai beijou o filho. O filho fez a sua confissão. O pai o recebeu, mandou matar o novilho, mandou fazer uma grande festa. E acontece que lhe restitui o que ele havia perdido. Então, se você é pai e tem um filho, e de repente esse filho saiu de dentro da sua casa, e hoje você não o tem mais por perto, ele resolveu sair pelo mundo afora, você pode confiar inteiramente em Deus, porque é uma promessa para aqueles que se desgarraram, se reconciliarem de volta. O próprio Deus diz isso, que Ele vai exatamente trazer todos os dispersos da casa de Israel. Então há uma promessa para a tua vida. Abra o seu coração, não tenha medo, apenas ore a Deus, confie inteiramente. E aqueles que eram seus estavam afastados, está na hora de você buscar eles. E aqueles que você olha, alguém diz: o estado é ruim, já está perdido o casamento, já está perdido o filho, já está perdido, não tem mais jeito, essa moça já está perdida, não volta mais, esse marido não volta. Você pode esquece, você é nova, é jovem, pode seguir à frente, pode buscar outro casamento. E eu quero orientar você nessa noite a não abrir mão da sua família. Sua família é a sua base, é aquilo que Deus te deu para você cuidar, e você tem uma missão dentro dessa família. Então honre a sua casa, honre o casamento, honre a vida dos seus filhos, orem por eles, seja uma bênção valiosa nas mãos de Deus, porque por intermédio de sua vida o seu marido vai melhorar, os seus filhos irão voltar, serão rebentos da oliveira, a sua esposa vai ser como videira frutífera, o seu marido, semana, vou me ousar em dizer isso nesta hora, como voz profética de Deus para você. Esta semana ainda será uma semana de resultados, de notícias, será uma semana ainda aonde você vai atestar da parte de Deus o milagre, e você vai cantar, vai salmodiar, vai voltar para a igreja, vai entrar pelas portas do templo, como Josué dizendo: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Talvez o diabo diga: pare, não lute mais, desista. Mas você é servo de Deus, você é mulher de Deus, e não vai abrir mão da sua família, não vai abrir mão da tua casa, não vai abrir mão dos teus filhos. O mundo prega isso, mas nós conhecemos o Deus que nós servimos, e Ele é poderoso para fazer um milagre. Então hoje é noite de milagre para a sua casa, para o seu casamento e para a vida dos seus filhos. Acredita nisso, pois é a palavra do Senhor quem diz. Se a palavra do Senhor diz, eu creio, então eu profetizo porque eu creio, eu falo porque eu creio. É necessário crer, e se você crer, a Bíblia diz que você verá a glória de Deus. Você vai ver aquele que estava morto se levantando e voltando de novo. Você vai ver aquele que estava envolto em ataduras deixando a atadura. Você vai ver aquela que estava morta lá no quarto, então levanta-se de novo. Você vai ver ela se levantando, voltando ao convívio da casa. Você vai ver. Você só precisa crer. Você não precisa ver, você precisa crer. E se creres, verás a glória do Deus eterno, do Deus vivo. E eu quero profetizar aonde quer que você esteja, aqui ou em qualquer lugar desse estado, dessa nação, ou em qualquer outro país. Se esta palavra está chegando até você, ela vai chegar com uma bênção de Deus. Ela vai restaurar o teu casamento, ela vai restaurar a tua casa, ela vai restaurar o teu matrimônio, ela vai restaurar a vida dos seus filhos. Acredita nisso, porque hoje ainda o eterno Deus vai visitar esse candacala cheia, a sua casa, vai visitar a tua família, vai mudar a sua história. Você e eu, nós podemos tomar posse hoje, porque a palavra do Senhor nos garante vitória. Quem acredita nisso, levanta a mão para comendecaia ceia. Alabacara chupe canamácia.
Lamantaias. Que maravilha, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Mas é um estudo bíblico, mas Deus se faz presente. A Bíblia diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Se você sente a presença de Deus, você vai adorar comigo. Você vai ficar sobre os seus pés. O pastor vai orar pela sua vida, vai impetrar uma bênção comigo sobre a sua vida. E você vai sair daqui hoje mais do que abençoado. E vou liberar a última palavra profética sobre a sua vida. A última palavra profética, acredite no que eu vou te dizer. Te prepara para boas notícias. Te prepara para boas notícias. Rabacala cheia. Se prepara para boas notícias. Tu vai sair daqui hoje acreditando. As boas notícias virão ao teu encontro. Você vai receber a ligação, vai receber o e-mail. Alguém vai te dizer alguma coisa. Foi o que Deus fez, porque você acreditou na palavra. Pode acreditar. Crê tão somente. Pastor Valdino vem aqui, vai fazer uma unção especial. Você vai passar debaixo da mão do sacerdote, recebendo a unção. Eu vou impetrar a bênção, eu vou tocar em você na sua cabeça, eu vou abençoar você. E você vai sair daqui hoje levando a graça, a bênção de Deus sobre você. E vai levar para dentro da sua família. Vai levar a bênção. E de repente, quem tanto você esperava que estivesse com você não está agora, mas você vai representar Ele. Você vai sair do seu lugar e vai aqui, vem aqui à frente, receber a unção com óleo. O pastor vai fazer isso, é profético, viu? E nós vamos orar pela sua vida. Você já vai sair daqui levando a bênção no seu coração, a certeza do milagre, tá bom? O seu milagre vai se materializar debaixo dessa unção, debaixo dessa oração. E quando sair daqui pelas portas, vigiando, guardando no seu bom tesouro, no seu bom depósito, a palavra preciosa. A palavra, eu tenho certeza que ela foi enxertada em uma terra fértil. Essa terra vai sair daqui produzindo frutos dignos de arrependimento. Vai sair daqui